Olá, entrando ao vivo aqui no Instagram do Dia Mundial da Criatividade. E agora a gente vai fazer uma entrevista com o Fred Filho e ele vai falar sobre pequenos negócios. Olá, Mari, pessoal chegando aí. Então, o Fred é um especialista, um professor em pequenos negócios e ele vai trazer dicas valiosas para a gente aí de como encarar essa situação, principalmente para os pequenos negócios. Esperando só o Fred aparecer aqui para mim e aí a gente já começa. Então, só relembrando, pessoal, que amanhã, dia 21, é o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, né? E amanhã é o dia oficial, né? O dia que a ONU publicou como Dia Mundial da Criatividade e Inovação, através da Resolução 71284 de 2017. E a partir disso, o Lucas Foster criou esse portal, que é o World Creativity Day, e a partir disso a gente está realizando atividades tanto no país inteiro e no mundo todo também, diversos países, realizando atividades para celebrar a criatividade e inovação. Nós estamos agora, até hoje, dia 20, nessa fase de entrar nas lives, né, com entrevista com pessoas de todas as cidades que se dispuseram a participar dessas conversas. Fred, eu não tô te achando aqui. Se você tiver aí, dá um tchauzinho, faz algum sinal. Eu sei que você tá você falou que vai entrar com o Instagram do Engata e vai. Deixa eu ver aqui, eu tô achando que o Fred, não sei se ele entrou no Instagram errado, hein, Fred? Então hoje é o último dia dessas lives e amanhã começam as lives já, na verdade, os vídeos valendo, né? Ou seja, valendo oficiais mesmo. Espera aqui, só um minutinho que eu vou chamar o Fred aqui. Deixa eu ver se ele entrou ou não. Nada de Fred, né? Nosso quintal entrou. Tá. E o pessoal que está aqui aguardando o Fred, eu tenho certeza, eu tô achando que a Mari, se tiver aí, ó, já fica, Mari Molina, que vai entrar às 4 da tarde, já fica bastante atenta. Aí, o Fred entrou. Vou chamar o Fred aqui. Aí, garoto. Fred, Opa, e aí? Tudo bom? tranquilo? Tudo bom e Tudo você? bem, cara? Tudo jóia? Eu já fiz Joia. uma introdução aqui, e aí acho que é legal a gente já começar a bater esse papo, né? Trazer o conteúdo aqui que é o que mais interessa, que o pessoal quer ouvir, né? Uhum. Você é um cara que tem se dedicado muito tempo a trazer conteúdo é, e ensinamentos para pequenos negócios. E nesse momento, o que os pequenos negócios, empreendedores, como que eles devem encarar essa crise agora, Fred? Quais são os conselhos que você tem dado ao pessoal? É, Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, obrigado a todo mundo que está participando com a gente aí. Realmente a gente está numa situação bem delicada para quem está empreendendo, principalmente para os micro e pequenos, né? O problema principal é que eles não têm gordura para queimar, né? Não têm reservas financeiras, assim como as grandes empresas têm. Então serão períodos difíceis. Eu tenho visto muita gente, Matheus, que está literalmente perdida com o que está acontecendo. As pessoas ficam naquele esquema de uma psiquiatra suíça que ela colocou os estágios do luto, né? Quando a gente passa por uma perda, alguma coisa que impacta negativamente, a gente passa basicamente por 5 estágios, né? Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação.
E muita gente está no meio do caminho aí, negando, se questionando, dizendo por que que isso está acontecendo comigo, né? Por que que a gente está nessa situação, por que não é diferente, enfim. O que eu falo é, faça um esforçozinho e tenta ir direto lá para aceitação. A gente não tem tempo, o fato é esse, né? Quem está com pouca reserva, quem é micro e pequeno, não tem tempo para ficar quebrando a cabeça, sofrendo, enfim. Então, o meu primeiro conselho é esse: aceita que é uma situação, ela está aí, querendo ou não, ela está aí, não adianta a gente querer brigar com Deus, com o prefeito, com o governador, com o presidente. É claro, a gente tem que cobrar das autoridades que elas façam o papel delas, mas a gente tem que se mexer também. Se a gente não tomar a iniciativa, não for atrás para resolver a situação, ninguém vai atrás pela gente, né? Então é uma questão muito delicada, assim, é o momento de aceitar, é o momento de tomar a iniciativa e ir embora, não ficar esperando as coisas acontecerem, porque as projeções não são muito animadoras, né? E nesse sentido de projeções, eu até te pergunto assim, se você tem alguma, tem lido ou tem estudado sobre isso, né? Quais são as expectativas para a economia, né? Voltado principalmente dos micro e pequenos negócios aí nos próximos meses. O que você diz a respeito disso? Eu tenho lido bastante algumas análises nacionais, algumas internacionais também. Existem algumas divergências com relação ao cenário, como é que as coisas vão acontecer daqui para frente, ou quanto tempo isso vai durar. Mas também existem algumas semelhanças de todas essas análises. As principais semelhanças são: é uma crise grave que vai ter efeitos graves, já está tendo alguns efeitos e vai ter efeitos no longo prazo. É uma crise que não vai se resolver da noite para o dia, né? A gente vai passar por isso ainda durante um bom tempo. E vamos supor que, é uma hipótese, claro, o vírus não vai sumir do dia para a noite, mas vamos supor que o vírus suma do dia para a noite, o vírus sumiu amanhã. Amanhã os negócios não vão voltar ao normal como eram. Então, toda essa fase de retomada da economia, de recuperação da economia, vai demorar. Então, se a gente contar que ainda não existe uma cura, ainda não existe uma vacina, que as pessoas ainda têm medo de sair de casa, têm receio por conta de índice de pessoas internadas em estado grave, nós temos que ter a noção e aceitar, de novo, eu falo, que isso vai demorar. É uma coisa séria e vai demorar. Bom, dentro desse contexto, uma forma que a gente tem para conseguir fazer algum planejamento para o futuro é a gente começar a imaginar cenários. O que são cenários? Eu imagino, por exemplo, vamos supor que essa crise dure 3 meses. Então, daqui a 3 meses, como as minhas reservas financeiras vão estar? Como você acredita que o mercado vai estar, os seus concorrentes, os seus consumidores vão estar? A partir daí, eu começo a traçar meus planejamentos para aquele período que eu fiz a previsão. O que é importante nessa questão de planejamento é que a gente tem que tratar ele no curtíssimo prazo, né? A gente tem notícias aí mudando as coisas a cada dia, ou às vezes até a cada hora. Então, o nosso planejamento, como micro e pequenos empreendedores, ele tem que acontecer no curto prazo. Eu tenho que ter essa flexibilidade de poder estar mudando ele assim que as coisas forem acontecendo e a gente vai levando. Então, esteja preparado, porque vai durar bastante, e nesse contexto você já faz todo o seu planejamento. O que muitos analistas estão dizendo, no mundo inteiro isso? Nós vamos passar por uma recessão que vai ser maior ou menor em alguns lugares, mas vai ser uma recessão relativamente grave. Então, numa recessão, o que é recessão? As pessoas... Eu estou falando com o economista aqui, se eu falar besteira, você me corrija. Pode mandar ver. Mas as pessoas vão consumir menos, as pessoas vão ter menos poder aquisitivo, correto? Então, muita gente vai acabar perdendo emprego e tal. Então, vai ter toda uma dança de preços aí, de inflação com relação aos produtos básicos, aos produtos essenciais, aos supérfluos. Eu acredito que vai haver uma grande questão de reinterpretação disso.
E no meu ponto de vista, depois eu quero até ouvir tua opinião, eu Sim, acredito que as pessoas tendo menos poder aquisitivo, a gente faz o que quando tem menos grana no bolso? A gente corta o que pra gente é supérfluo, né? Então eu vou comprar só o que é fundamental, o que é básico, essencial para a sobrevivência minha e da minha família. Então, nesse sim, contexto, a minha sugestão, se você, micro e pequeno empreendedor, você tem algum negócio que fornece produtos ou serviços que não são essenciais, talvez seja a hora de você começar a repensar seu modelo de negócio para esses próximos meses. Talvez seja interessante você começar a se posicionar para levar um valor para o teu cliente que seja básico, fundamental, essencial, para que você continue sendo importante nesse mercado, para que você continue fazendo as suas vendas no mercado. Agora, do economista, o que você acha com relação a é. esse cenário? Na verdade, o que eu tenho visto bastante e o que eu mais concordo é o seguinte: aliás, até para dizer que não é uma frase minha, eu vi de um dos principais diretores do Banco Central a seguinte análise: qualquer pessoa que tente, e olha que esses diretores do Banco Central vivem para isso, né, fazer projeções de análise de cenário econômico. Então, ele diz o seguinte: qualquer pessoa que tentar traçar uma meta aí, um, uma análise estatística fundamentada em um modelo mais avançado do mundo para tentar prever como é que vai ser a economia, o PIB nos próximos meses, efetivamente vai estar dando um grande chute, porque a gente tem muitas variáveis aí em jogo que não tem como serem colocadas na análise. São variáveis que podem mudar completamente a história, como, por exemplo, pode surgir algum remédio que diminua o índice de mortalidade, a vacina vai demorar 1 ano, 2 anos ou 3 anos, então a gente não sabe. Então, como você não sabe essas diversas variáveis que influenciam completamente esse jogo da economia, não é possível dar uma previsão exata. Porém, já se sabe, e principalmente com base no que está acontecendo na China e em países que já passaram do pico da curva e estão num momento que eles chamam de dança ou de onda, quando a contaminação sobe e desce, é que, como você bem disse, as pessoas estão redirecionando seus gastos a bens mais essenciais. Então, produtos de moda, de luxo, estão sendo deixados de lado nesse momento. Um pequeno empresário que trabalha com isso tem que pensar em se reinventar. Se fosse eu, que tivesse uma loja de roupas de moda, de luxo, se fosse no shopping, eu pensaria seriamente, dependendo das situações dos contratos, a não ter esses gastos fixos e tentar fazer uma venda na casa da cliente. Né? Lógico, o vendedor indo com toda a proteção possível, mas levar esse produto, tentar fazer com que esse produto chegue na casa do cliente e tentar seduzi-lo dessa forma. Bom, mas essa é uma situação mais difícil. Com relação aos pequenos negócios que vendem produtos, principalmente de alimentos, é o momento, eu acho, de pensar na questão do e-commerce, né, Fred? Que está crescendo muito e nem é talvez tão difícil assim, porque você não precisa ter uma plataforma. Existem plataformas de marketplace em que o e-commerce pode vender por meio dela. O Magazine Luiza mesmo tenha feito essa abertura para muitos pequenos empreendedores venderem seus produtos através do portal do Magazine Luiza. Então, eu Uhum. acho que tem que ser esse caminho aí, pensar bastante no digital e na entrega à distância. Ah, sem Bom, dúvida. Muita gente tá aproveitando isso, inclusive, eu até acredito que depois que as coisas se acertarem, o mercado não vai ser o mesmo. Eu acredito que essa onda digital, de e-commerce, de entrega, eu acho que isso ainda vai continuar forte durante algum tempo, ou talvez esteja havendo uma mudança definitiva com relação a isso, né? Tem uma vantagem das crises, né, de guerras, de desastres, é que as inovações acontecem muito rápido, né? Surgem muitas inovações e muito rápido. E a gente tem visto bastante coisa pintando aí como
a possibilidade de atendimento de médicos, de psicólogos, por teleatendimento à distância. Muita coisa está acontecendo nesse sentido. Então, eu acredito que talvez a gente tenha uma mudança aí e que não vai ser diferente disso daqui para frente. Então, como você disse, é mais do que a hora da gente pensar nesses canais digitais, nesses canais de entrega, até porque hoje é uma questão de sobrevivência, né? Ou você faz, ou você está fora do jogo, né? O Fábio Longo até falou ontem, né, ele usou umas expressões bonitas que eu achei bem interessante, que é essa situação de quanto que o coronavírus acelerou o processo de digitalização. Eu tenho ouvido também algumas pessoas dizerem o seguinte, e acho que isso cai muito bem, esse alerta cai muito bem para quem tem um pequeno negócio, que é não esperar, né, não ficar esperando muito tempo para tomar uma decisão. Nesse momento, quem não tem um e-commerce já poderia estar procurando, se você jogar no Google, como contratar uma plataforma de e-commerce, ao invés de você ter que desenvolver uma ou contratar um desenvolvedor, existem plataformas, eu conheço uma, pelo menos, que é a Tray, não sei se você já ouviu falar dela, Fred, Já ouvi falar. T-R-A-Y, Aí, a Tray. Essa Tray eu sei que é uma que você vai lá e você vai pagar uma mensalidade para usar. E aí você vai transformar, você vai colocar o seu domínio, que é, sei lá, vamos supor, Empório X, e aí a pessoa, o cliente, vai entrar lá, Empório X, vai ter a sua cara, você vai personalizar essa cara desse e-commerce. Você vai subir os seus produtos, colocar a imagem dos seus produtos lá, colocar os preços, e essa plataforma vai te dar toda já integralização com pagamentos e até com empresas que fazem entrega, como Rappi, iFood, etc. Então, quem não tem ainda tem que procurar essas soluções. Eu acho que é uma maneira mais rápida de procurar essas soluções e para começar a colocar em ação. Você imagina algumas outras dicas, Fred, para esses pequenos negócios? Bom, opções, como você disse, opções tem várias, né? Inclusive, eu vejo muita gente comentando com relação à entrega de alimentos, né, de comida. A gente sabe que tem os grandes players que estão crescendo bastante, né? A crise está sendo bom para alguns poucos segmentos, né? O de entregas é um deles. Então, a gente tem aplicativos grandes que fazem venda e entrega de comida. Só que eu tenho visto também, tenho conversado com bastante gente e várias pessoas que estão no ramo me disseram que esses aplicativos chegam a cobrar até 28% do valor de um prato que é vendido. E assim, para o micro e pequeno, às vezes isso fica inviável, né? Então você tem aquele dilema, poxa, eu vou ter um aplicativo só meu, que é caro, uma coisa cara, uma coisa que pouca gente vai instalar, ou eu vou trabalhar com aplicativo de terceiros que muita gente tem acesso, mas a minha margem vai cair porque o preço vai lá para cima. Enfim, nesse contexto, o que eu acho importantíssimo é o micro e pequeno usar do que a gente chama do CRM, né? Do relacionamento, da gestão de relacionamento com o cliente. Eu não sei, você é de que lugar? Ribeirão Preto. De Ribeirão? Eu sou mais do interiorzão de São Paulo. Então, na minha região, tinha alguma coisa que a gente chamava de vendinha. Não sei se você conhece esse termo. Em Minas Gerais e tal. Então, era um lugar que era super simples. Você comprava as coisas a granel, arroz, feijão. E o dono da vendinha, ele te conhecia pelo nome, ele conhecia você, tua família. Ele sabia o que você comprava, não comprava, o que você estava precisando. Ele anotava na cadernetinha, né, para você pagar no fim do mês e tal. Esse é o exemplo perfeito do CRM, dessa relação de proximidade com o cliente. Então, o micro e pequeno empreendedor até hoje, se ele já fez a lição de casa, ele deve ter um contato bom com os clientes dele. E essa é uma vantagem fundamental hoje, porque é um diferencial que você, micro e pequeno, tem perto do teu concorrente que é grandão. Porque o grandão, ele não tem essa proximidade que você tem com o teu cliente. Então é a hora de você aproveitar dessa proximidade, desse relacionamento que você construiu ao longo do tempo, para você conseguir atingir esse cara, para conscientizar esse cara, para manter esse relacionamento.
talvez dessa forma você consiga atingir as pessoas com um custo menor do que eu não vou falar nome de aplicativo, mas do que um custo menor do que um aplicativo de pedir comida, né? Pô, 28% sobre o prato, então se você aumenta o preço do prato, isso aí fica inviável para o teu consumidor. É uma questão muito complicada. E outra coisa que eu acho importante, que deveria nascer, tem muita coisa bacana nascendo dessa crise, né? A solidariedade, as correntes do bem. E uma coisa que está nascendo e eu acho fundamental e que deve ser mantida é esse movimento de você comprar do pequeno, do carinha do teu bairro, do negócio de bairro, entendeu? Então você, como micro e pequeno, você precisa se unir, fazer uma rede com essas pessoas, com esses micro e pequenos do seu bairro, da sua região, para que vocês também construam esse ecossistema, né, em que um apoia o outro, um consome do outro, vocês podem fazer comércio juntos, aproveitar dos clientes de um, aproveitando do outro. Então, fazer uma rede de solidariedade nesse sentido, né? Que é um diferencial que você tem, repito, com relação ao teu concorrente grandão, que ele não tem essa capilaridade, essa possibilidade de chegar tão perto do consumidor como você tem, né? Então, a gente colocou aqui como soluções criativas aqui que a gente está, né, pensando. Você tem a possibilidade de ter um e-commerce através de uma plataforma, ao invés de criar um e-commerce, de repente buscar uma plataforma que já existe, que já você paga, né, a mensalidade para poder instalar seu e-commerce. Mas isso tem um custo, de repente nem todos conseguem colocar isso dentro da margem ou aumentar os preços. Você tem a solução do CRM, que seria aquele relacionamento do cliente já que o pequeno negócio possui de uma maneira muitas vezes informal, que seria anotando ali na agenda o nome do cliente, o telefone dele, né, aquela coisa de vendinha de pequenas cidades e tal. Então, tentar, talvez, profissionalizar um pouco isso. Talvez não estamos falando nem de colocar um software, mas, de repente, ter um caderno mais organizadinho para isso, para fazer o contato com esses clientes. E tem a terceira que você falou, que realmente, em toda a cidade do Brasil hoje, surgiu esse movimento de favoreça o pequeno negócio, compre do pequeno produtor ou do pequeno comerciante, daquele do bairro. Então já existe um movimento propenso para isso. O que os pequenos negócios precisam fazer é se unir nesse sentido, né? Buscar quem está divulgando isso e se unir. Então não pode ficar parado, tem que abrir aí as redes sociais e procurar na sua cidade quem é que está fazendo o movimento nesse sentido. Né? Aqui em Ribeirão mesmo eu sei que tem algumas pessoas que estão fazendo. Acho que a IMA que está fazendo um movimento desse, e acho que a Ribeirão, que é o Centro é Legal. Acho que o Centro é Legal também está fazendo um movimento desse. São dois que eu sei. Bacana. E eu acho que tem uma outra dica também, que assim, eu sigo bastante alguns especialistas em marketing digital, que já há muito tempo falam muito das estratégias de venda por WhatsApp. Eu acho que esses pequenos negócios deveriam aprender, né, assistir alguns vídeos dessa linha de... Eu sei que um cara que eu sigo muito, né, e eu digo aqui porque eu acho que tem que dar dicas, né, do que a gente acha de uma curadoria, dar dicas do que a gente acha que é importante. Tem um cara que chama Conrado Adolfo, que já ouviu falar, Fred, dele? Já ouvi falar, já ouvi falar. O método 8Ps. Método 8Ps. E eu vi até ele divulgando que hoje à noite, acho que às 7 ou 8 da noite, 7 da noite eu acho, queria fazer um vídeo no Instagram dele sobre vendas por WhatsApp. Então é mais uma dica, uma quarta dica. Agora, continuando aí nesse sentido do bate-papo, a gente já deu as dicas né, de soluções. Se você surgir mais uma dica, você fala. E você acredita que esse relacionamento entre o pequeno negócio, o pequeno produtor e o consumidor vai mudar? Qual que é a sua sensação a respeito disso? Eu acredito que sim, já está mudando e eu acredito que vai continuar.
essa forma de você se relacionar bem próximo com o teu cliente é uma coisa que vai ficar, né? Essa ecossistema montado entre as pequenas empresas, nas cidades, é uma coisa que vai ficar. Eu acredito que essa relação de entrega, de compra à distância também vai ficar. E eu sempre falo para as pessoas com quem eu trabalho, eu converso, o fundamental de todo relacionamento de negócio é que você entregue valor, né, para as pessoas, para o seu consumidor. E valor é uma coisa subjetiva. Tem gente que considera valor uma coisa, tem gente que considera outra. As pessoas entendem valor como sobre óticas diferentes. Então, às vezes eu falo assim, mas eu vou abrir o meu, sei lá, a minha papelaria e eu vou colocar álcool em gel para os meus clientes. O que eu digo coloque-se no lugar do cliente. Mais ainda, converse com o teu cliente. O que teu cliente considera valor? Ir até a papelaria onde tem álcool gel, de poder limpar a mão e eventualmente correr o risco de poder ser contaminado se ele for de um grupo de risco, enfim. Ou ele considera valor fazer o pedido por WhatsApp, pagar pela internet e receber em casa, né? Porque muita gente também tem receio, e com razão, de receber o entregador lá com a maquininha. Então você vai digitar na maquininha, que outras pessoas pegam na maquininha. Assim, é uma situação totalmente atípica que a gente está passando, e a gente tem que se colocar no lugar do nosso consumidor, eu tenho que ter empatia para saber o que ele está sentindo, o que ele está pensando. E então eu tenho que me perguntar o que ele acha valor: ter o álcool gel ou ter o produto entregue na casa dele, pagando pela internet, sem o risco de ter que passar cartão ou apertar botão. E para isso existe uma infinidade de ferramentas, você já citou algumas, mas tem várias. Assim, uma vantagem que a gente tem hoje já é que tem um monte de empresa que permite fazer isso. Não só a questão do e-commerce, de você poder vender de uma forma digital, montar uma lojinha digital no teu site, no teu Instagram. Instagram é uma ferramenta tremenda de vendas, muito mais que Facebook. Quem está vendendo alguma coisa no Instagram sabe do que eu estou falando. E outra ferramenta bacana também é o WhatsApp Business, né? Para quem não tem, vale a pena testar. Você consegue baixar o WhatsApp Business do mesmo telefone que já tem o outro WhatsApp comum instalado, e você cadastra, você pode pôr até número de telefone fixo nele para cadastrar. E nesse WhatsApp Business você faz respostas automáticas para os teus clientes, você seleciona seus clientes com bandeirinhas coloridas a respeito de... Você pode montar grupos de clientes para mandar notícias, você faz catálogo de produtos com preço, com foto, com descrição, tudo bonitinho, tudo no WhatsApp Business. Então, assim, se você ainda não tem, dá uma fuçada lá, é de graça, né? Então dá uma fuçada, baixa, vai testando, brinca um pouco com ele, você vai ver que tem bastante coisa legal nele. E além dessas ferramentas que eu falei, existem várias outras ferramentas também de pagamento digital, que as pessoas podem pagar com transferência, podem pagar com vale alimentação, podem pagar com cartão de crédito ou de débito, existem várias ferramentas. E como existem várias, você tem a vantagem de poder escolher as melhores condições, né? Você tem preços diferentes, condições diferentes. As pessoas que não têm pouco cabelo ou cabelo branco como eu, talvez não se lembre, mas houve um tempo em que existiam duas máquinas de cartão, uma da Visa e uma da Master, né? Então você, para passar, você não tinha opção. Ou se você tinha Visa e no lugar só tinha maquininha da Master, você não pagava. E hoje em dia a gente paga com qualquer coisa, de qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Então, assim, tem que se aproveitar disso, né? Você falou uma coisa que eu achei interessante, eu não sabia. É possível você ter o WhatsApp Business no mesmo seu celular, junto com o pessoal? Ou seja, eu achei que você tinha que transformar o seu particular em business. Então, é possível manter os dois. É possível, você pode escolher um ou outro, ou você pode manter os dois. Eles funcionam, assim, dois WhatsApps comuns não funcionam no telefone, mas um WhatsApp comum e o WhatsApp Business funciona perfeitamente. Então você mantém corrente, bom dia, briga de política, tudo no WhatsApp comum e profissional no WhatsApp Business, não mistura as coisas, né? Não, isso é legal, olha, é um aprendizado que eu acabei de ter agora, eu não sabia. Mas assim, dentro dos pequenos negócios aí que você tem visto, você tem conversado com alguém? O pessoal tem te dito alguma coisa? Que eles estão
passando já por um momento difícil, ou isso é algo que tende a acontecer mais para frente? Porque a maioria do pequeno negócio, que eu estou supondo que muitos trabalham com alimento, né? Os que trabalham com alimento continuam vendendo, que seja a entrega, ou seja vender. Mas você tem outros pequenos negócios que efetivamente estão proibidos de abrir, né? Se tinha lá um imóvel, estão proibidos de abrir. Provavelmente o pessoal está fazendo o que hoje, Fred? Renegociando aluguel, esse tipo de coisa? Então, cara, assim, com quem eu tenho conversado, as pessoas, muita gente, aliás, todo mundo já está sentindo. O cara que não consegue abrir a porta e não consegue vender porque o serviço dele não é considerado essencial, por exemplo, esse está sofrendo demais. Mas está sofrendo também, por incrível que pareça, o mercado de alimentação. Eu conversei com alguns proprietários de restaurante recentemente, até porque o que eu imaginava? Falar, pô, os caras estão vendendo um monte, porque é tudo disque, delivery, não sei o quê. Mas o curioso é que muita gente está cozinhando em casa. Tanto está cozinhando em casa que o preço do gás disparou e tem lugar que você não acha mais botijão de gás. Olha que coisa Olha interessante. só. Exato, não só aqui em Ribeirão, em vários lugares. O preço subiu, demanda, né? Demanda e oferta. E, e fica difícil achar, porque muita gente está cozinhando em casa. Então, assim, todo mundo está sentindo. E o que eu acredito que as pessoas, se já não fizeram, devem fazer? Vamos parar tudo um minutinho e repensar a nossa vida, né? Eu estou falando de micro e pequeno empreendedor, embora não seja uma coisa correta a fazer, muitos deles misturam finanças pessoais e finanças da empresa. Não é o correto, mas muita gente faz isso. Então é hora de você começar a pensar em tudo que é fundamental, essencial para você sobreviver nos próximos meses, né? Onde eu posso cortar? O que eu posso viver sem? A gente consegue viver sem algumas coisas que às vezes a gente acha que não é possível, mas a gente consegue sim. E então eu começo dentro de casa, no que eu posso cortar. E quando eu vou para a minha empresa, da mesma forma, o que é fundamental para eu continuar operando, né? O que é supérfluo, o que eu não preciso investir agora, o que eu posso guardar. Se você tem uma reservinha, uma graninha, segura isso, né? A gente está em tempos, como você mesmo falou, a gente está em tempos de muita incerteza. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, daqui a um mês, daqui a 3 meses, 5 meses. Então, essa incerteza, ela faz com que eu tenha que eu precise ser cauteloso, né? Eu tenho que guardar o que eu tenho de reservinha para me mantendo a minha família nesses próximos dias, meses, aliás. E eu tenho que utilizar de tudo que for possível para passar por esse tempo. Você falou de renegociar. Primeira coisa, vamos conversar com o fornecedor, vamos renegociar com o fornecedor. E fornecedor não é só aquele cara que te vende o teu insumo, a tua matéria-prima, o produto para você revender. Você deve encarar como fornecedor o cara que te presta serviços, o cara que é o proprietário do imóvel onde você está pagando aluguel. Então, chama todo esse pessoal, senta, abre o jogo e fala, gente, o que a gente pode fazer aqui que seja melhor para todos? O que as pessoas têm que ter consciência nesse momento é que é uma crise que está atingindo todo mundo. Ela está atingindo você, ela está atingindo o cara para quem você deve e ela está atingindo o cara que te deve também. Então, todo mundo da cadeia está sendo atingido por essa crise. Então, todo mundo da cadeia vai ter que ceder um pouquinho para que o peso desse prejuízo não fique para uma pessoa só, né? Então, todo mundo tem que ter esse bom senso para renegociar realmente. Eu acredito, é uma das coisas que eu imagino que possa acontecer num futuro não muito breve, que muito contrato vai acabar sendo discutido na justiça. Existem várias previsões legais de você poder contestar um contrato, o cumprimento de um contrato, e uma das coisas que a gente chama de fato do príncipe, ou caso fortuito, força maior, é um evento imprevisível que aconteceu, que você não esperava, ele mudou completamente o equilíbrio na relação e permite que a justiça reveja isso. Então eu acredito que no futuro não muito breve, muitos contratos vão ser discutidos na justiça. Então se a gente conseguir, tanto com os nossos credores quanto com os nossos fornecedores,
com os nossos devedores, com os nossos credores, eu acredito que é renegociar, sentar na mesa, conversar, ver o que pode ser melhor para todos, que não prejudique, que não fique em cima de muito mais de um do que de outro. Outra coisa importante também é aproveitar tudo que está pintando aí de programa governamental, seja em município, estado ou no governo federal. Ajuda emergencial, auxílio emergencial, possibilidade de renegociar contrato de trabalho por hora, suspensão do contrato de trabalho, férias coletivas. Tem muita linha de crédito abrindo também, embora seja difícil chegar até a ponta, a gente sabe que tem um problema sério com os bancos, que são os intermediários, mas enfim, tem muita coisa interessante. Em São Paulo tem um programa bacana do governo estadual, dois programas legais. Um é o Desenvolve São Paulo e outro acho que é o Banco do Povo, se eu não me engano. Eles têm linhas de crédito também para micro e pequenos empreendedores com condições especiais. O que você tiver de possibilidade de adiar pagamento de imposto, de fazer essa renegociação, pagamento de faturas, de boletos. Só que nesse caso é fundamental você ter em mente que esse tipo de jogada, de possibilidade de adiar, você não vai estar eliminando esse problema, você vai estar jogando esse problema para frente. Então você tem que ter a consciência de que se você postergar o pagamento de um imposto, você vai ter que pagar ele uma hora. Se você adiar o pagamento de uma fatura, ou se você fizer um financiamento, um empréstimo, uma hora você vai ter que pagar. Então o teu planejamento financeiro nesse cenário é fundamental. E não, é legal que você falou isso, porque o governo federal já divulgou, né, essas possibilidades de empréstimos, tanto para pagar a folha de pagamento, mas eu particularmente não sei o quanto isso está sendo utilizado. Aí você disse também que o governo do estado também está disponibilizando linhas de crédito. Eu acho que é interessante, nesse momento, com um pequeno empresário, ao invés de ficar talvez perdendo muito tempo nessas discussões de grupos de WhatsApp, etc., era buscar fontes de informação confiável, né, que possam instruir ali a respeito dessas linhas de crédito, dessas soluções. E eu acho que, eu não sei, me veio à cabeça, há uns dias atrás eu vi algumas informações muito legais no Sebrae, no portal do Sebrae, até já adiantando, às 4 horas da tarde, para todo mundo que estiver aqui e quiser ouvir, às 4 horas da tarde, a Mariana Molina, do Sebrae, e a Gabriela Quirino estarão aqui no Instagram falando sobre inovação e provavelmente podem dar algumas dicas ali, porque elas são do Sebrae. Você tem algum outro... Imperdível. Imperdível. Você tem também algum outro lugar que você tem buscado informações sobre isso, Fred? O Sebrae realmente ele tem compilado bastante coisa interessante. E eu tenho um projetinho também fazendo um mini jabá. Eu tenho um projetinho que eu compartilho conhecimento, informação para micro e pequenos empreendedores, né? Ele chama Engata e Vai. Você acha no Facebook ou na internet, só colocar Engata e Vai tudo junto. E ali também a gente está compartilhando tudo que tem de iniciativa bacana, de gente que está se reinventando, de iniciativas governamentais. Tem muita coisa interessante que a gente faz a curadoria de notícia e coloca ali. E ficar atento, né? Porque assim, as coisas, como eu disse antes, as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, às vezes surge uma nova linha, muda uma coisa, ou o governo fala que vai fazer um projeto A, aí chega no Congresso, ele vira projeto B e muda para C, assim, as coisas estão muito rápidas, então você tem que ficar acompanhando, até porque algumas dessas iniciativas você tem prazo para poder requerer, para poder solicitar. Então, a dica também, procure um contador de confiança, alguém que trabalhe com contabilidade de confiança, porque em muitas coisas ele vai poder te ajudar, principalmente com relação a essa questão de relações de trabalho, de guias, de pagamento. Então esteja cercado dessas atividades. Tem bastante serviços online que fazem isso também, além dos escritórios físicos, mas assim, sempre que possível, de novo, né? Busca trabalhar com alguém do teu meio, alguém do teu bairro, porque o contador, assim como você, eu e todos os empreendedores, ele também deve estar passando por uma situação complicada, né?
Então, procura dar preferência para aquele pequenininho e vamos nos unindo nessa cadeia que eu acredito que a gente tem possibilidade de superar de uma forma mais tranquila, né? E acho que, assim, nesse sentido, o pequeno empreendedor, ele não tem uma rede de colaboradores, de funcionários grande para cada um pesquisar sobre alguma coisa, né? Ele acaba tendo que ter a função de multitarefa, né? De pensar no negócio dele ali, manter como é que ele vai continuar vendendo, tocando, né, mantendo o negócio de pé. Ao mesmo tempo, ele tem que ter o tempo para pesquisar as linhas de crédito, para pesquisar as facilitações que o governo eventualmente permite para prorrogar o pagamento de tributo. Ou seja, ele tem que, muitas vezes, se cercar de muitas informações e não tem condições para fazer tudo isso. Eu acho legal essa dica que você deu, que é buscar o apoio do contador, né? Porque o contador tem uma equipe ali, se você tiver como cliente, ele tiver como um prestador de serviço, um escritório de contabilidade competente, ele vai ter ali um grande leque de funcionários e eles vão estar centralizando, né? O contador, o escritório tem que buscar essas informações. Então, acho que essa é uma dica muito legal. Agora, o banco, você acha que o problema do banco é que o banco vai oferecer apenas a sua linha de crédito, né? Então, acho que aí o contador e o Sebrae, acho que são dois órgãos que você pode pedir informação e através do Engata e Vai. Engata e Vai. Tudo junto. Sabe? Lá está divulgando esse perfil. É esse perfil mesmo. E a gente está compartilhando ali todas essas iniciativas também, está selecionando as mais importantes, compartilhando, então lá dá para ter uma noçãozinha. Agora, você falou de banco, cara, eu estava até vendo, faz uns 2 ou 3 dias, uma matéria, 50%, mais ou menos metade dos micro e pequenos empreendedores que estão buscando auxílio dessas linhas de crédito governamentais não estão conseguindo, não estão tendo crédito aprovado pelo banco. O que é o problema disso? Aliás, os problemas, né? O primeiro problema é que a gente tem uma concentração de mercado. Infelizmente, a gente não tem concorrência de bancos no Brasil, né? Tem o outro pequeno, alguns bacanas que estão surgindo aí, mas nós temos 4 bancos que ditam as regras. Outro problema é, o governo libera a linha de crédito, só que o intermediário, que é o banco, aliás, a gente precisa ter o banco como intermediário, eu não consigo pegar dinheiro com o governo. Então precisa ter o banco de intermediário. E o problema é, o banco como intermediário, ele é responsável pelo pagamento daquele empréstimo perante o governo. Então ele não vai dar crédito para qualquer um. E quando eu falo qualquer um se você está negativado nesse banco, se você teve um problema com o banco, não tem cadastro no banco, o banco, em tese o banco só empresta dinheiro para quem não precisa, né? Porque ele vai pedir um monte de garantia. Então o que acontece? Esses pequenos que vão em busca dessas linhas de crédito do governo, os bancos não concedem porque não passa na aprovação do cadastro do banco. Então, na prática, isso aí não acaba chegando na ponta, que é justamente quem mais precisa, né? Eu não sei como é que poderia ser resolvido isso, você que manja mais dessas coisas pode dizer algumas ideias, mas talvez se você tirasse a responsabilidade do banco perante o governo, sei lá. Porque a preocupação justamente do banco fala, bom, se ele não me pagar, eu vou ter que pagar isso para o governo de volta, né? Então o risco da inadimplência fica com o banco. O Paulo Guedes, né, que é o ministro forte aí do governo, que é o ministro da Economia, ele, numa entrevista há pouco tempo atrás, havia garantido que o governo iria diminuir muito o risco do banco, porque o governo iria entrar como se fosse um garantidor, né? O governo garantindo uma parcela grande desse crédito, para que o banco aliviasse justamente essa análise de risco. Então, acho que era mais de 50%, como se o governo fizesse um seguro, tá? Então, eu não sei o quanto que isso realmente hoje está na prática, isso é um ponto. Um outro ponto que o ministro falou, que eu achei que
O duro que a gente ouve o político falando, a gente acha que realmente vem uma solução maravilhosa. E muitas vezes, da teoria ou da fala do político até chegar na prática, tem um caminho longo, né? Mas uma coisa que eu vi ele falando que eu achei interessante é que ele faria convênio com essas máquinas, essas maquininhas de cartão de crédito, que hoje existem dezenas, centenas de marcas diferentes. Então, ele faria o convênio para que o crédito fosse direto nessas maquininhas, ou seja, que são geralmente bancos digitais, para que não tivesse que passar por esses grandes bancos, ou seja, pulverizando as linhas de crédito. Então, por exemplo, um pequeno negócio que recebe por meio de uma maquininha que não é de uma dessas dos grandes bancos, né? Dessas diversas que surgiram. Ele teria na sua conta digital, onde cai o dinheiro que o cliente paga para ele ali no cartão, ele teria naquela conta a liberação direto, né? Como você diz, o governo manda direto, mas mandaria para essa empresa e essa empresa liberaria para esse cliente. Porém, eu não sei o que efetivamente está acontecendo hoje, mas isso foi anunciado há umas 3 semanas atrás. Ah, perfeito. Não, eu acho mesmo. Como a gente não tem concorrência, eu acho que tem que desbancarizar mesmo. Você tem que tornar mais fáceis essas relações. E assim, existe muita preocupação com lavagem de dinheiro, com tráfico de drogas, terrorismo, corrupção, mas enfim, a gente tem mecanismos hoje, né, tecnológicos para impedir isso. Então, eu acredito que deveria ser. Já passou da hora da gente desbancarizar, da gente desregulamentar boa parte desse mercado para permitir transferências entre pessoas, por exemplo. Parece que já tem alguns projetos funcionando nesse sentido. Já houve algumas iniciativas bacanas, como aquela de possibilidade dos agentes de crédito, né, das pessoas que fornecem crédito e não são instituições bancárias. Mas o que existe de problema, principalmente nessas ações do governo, ainda que exista boa vontade de todo mundo, vamos supor que todos os players aí estejam com boa vontade, a gente tem um sistema burocrático complicado. Então, para essa ideia do cara que o cara falou num discurso para chegar até a ponta, vai muito tempo. A gente tem um exemplo aí desse auxílio emergencial. Quanto tempo está se falando nisso? Tem muita gente que ainda não recebeu. Então, assim, as pessoas têm essa urgência, né, de resolver logo, porque, como eu falei no começo ali, o micro e pequeno, eles não têm gordura, eles não têm reserva, né, para ficar segurando as pontas. Então, tem que resolver rápido isso. Infelizmente, a gente tem esse problema de, de demorar para chegar na ponta, né? E, às vezes, quando chega na ponta, tem empecilho, como, por exemplo, essa questão dos bancos aí. Essa notícia dos bancos que eu te falei é questão de 3 ou 4 dias atrás que eu vi. Então, assim, é uma coisa recente. Então, pelo jeito, ainda não resolveu. Mas essa ideia da maquininha, eu não tinha ouvido, achei fantástica. Porque o que mais tem hoje é maquininha, né? E, assim, a concorrência das maquininhas derrubou o preço, derrubou as condições, os juros. Então, eu acho que seria uma boa, né? Seria o momento, porque você permite que o consumidor tenha escolha, né? Tenha opção. Recapitulando aqui, até porque alguém, acho que eu vi que perguntou aí qual que era o tema, a gente está tratando aqui hoje com o Fred Filho, que é desse projeto que está escrito aí, que é o Engata e Vai, sobre soluções para os pequenos negócios, né? Então, o Fred é um especialista nessa área e, diante da crise provocada pelo novo coronavírus, a gente sabe que isso está afetando a todos, mas tem um efeito mais perverso sobre pequenos negócios, pequenos e microempreendedores. Então, a gente já propôs aqui, né, num brainstorm de discussões, algumas possibilidades ou vias de soluções criativas aí nesse sentido. Vamos recapitular aqui, Fred, que a gente já vai encaminhando então para o final dessa live. Seria aquela questão de usar o próprio relacionamento, né, que esse pequeno negócio já possui, por justamente ter essa proximidade maior com o seu cliente. Então, ele fazer a lista ali, montar uma lista ali bacana de quem são seus clientes, o telefone,
e aumentar a comunicação com esses clientes por meio, provavelmente, das redes sociais, como o próprio WhatsApp, Instagram, Facebook. WhatsApp Business, que a gente falou aqui. WhatsApp Business. A outra solução proposta é ele pesquisar como instalar o WhatsApp Business no seu celular. Aí já fica uma dica, que é, você não precisa desinstalar o seu WhatsApp particular, né, que era uma dúvida que eu tinha e o Fred acabou informando. Você pode ter o seu WhatsApp particular, onde você trata dos seus assuntos particulares e, além disso, o WhatsApp Business. Para quem já quer dar um passo além e montar um e-commerce profissional, existem plataformas que já disponibilizam esse serviço sem que você tenha que contratar alguém para desenvolver uma plataforma. Então você vai lá e simplesmente é como se fosse um aluguel. Você paga para usar aquela plataforma e disponibilizar os seus produtos para venda online. Tentar correr atrás dessas possibilidades de pagamento online. Então, como o Fred falou, muitos clientes estão preocupados em receber esse produto e ter que pagar, então o pequeno também tem que pensar, o pequeno negócio, em como eu fornecer uma espécie de pagamento online para isso. O que mais, Fred? Basicamente é isso. Eu só queria dar mais uma dicasinha. O jeito tradicional de se fazer negócio é: eu vou gastar uma grana, eu vou investir, eu vou abrir uma portinha, eu vou pagar, pedir ajuda para a sogra, pedir para o cunhado ajudar a pintar, beleza, abri meu negócio, gastei minha grana. A partir do momento que eu abro a minha porta, eu vou descobrir se eu vou ter cliente ou não. Por mais ridículo que pareça isso, é assim que os negócios tradicionalmente são feitos. E teve um cara que contestou isso alguns anos atrás, ele é investidor, professor da Universidade de Stanford, chama Steve Blank. Ele falou: cara, isso aí tá errado, eu acho que deveria ser feito de outra forma. Por que eu não vou até o consumidor, eu não vou até o mercado, eu procuro descobrir quais são as necessidades desses consumidores, quais são os problemas pelos quais eles estão passando. A partir daí, eu desenvolvo uma solução para esse produto, para essa dor, ou um produto, um serviço que vai resolver essa dor, essa dificuldade que essas pessoas têm, e eu já vou começar um negócio de uma forma muito mais simples, investindo muito menos dinheiro, porque eu não vou ter que construir nada antes, e eu vou vender alguma coisa que realmente as pessoas precisam. Na prática, a gente tem o costume de vender o que a gente quer, né? Eu vou vender bolo, mas você não se preocupou em saber se as pessoas querem bolo. Então, por que eu estou falando tudo isso? E como é que isso entra no contexto? As startups, se você já ouviu startup, você sabe que se você não ouviu, dá uma procurada, são aquelas empresas que estão iniciando de base tecnológica. As startups, elas usam esse modelo para desenvolver o seu negócio, para começar o seu negócio. Eu vou em busca de uma dor que bastante gente tenha, eu desenvolvo um produto para resolver aquela dor e eu ponho esse produto no mercado. Isso é mais que nunca importante agora. Por quê? Porque se você já tem um negócio, está trabalhando no mercado, que você vê que não tem mais tanta demanda como tinha antes, meu amigo, é a hora de você trabalhar com essa metodologia. Vou descobrir o que o consumidor precisa e vou oferecer um produto ou serviço para resolver aquela dor do consumidor. Principalmente agora. Por quê? Porque você não tem tempo, você tem poucos recursos e você tem que fazer o negócio acontecer, você tem que vender. Então, se quem quiser saber mais, já ouviram falar do Canvas, do Business Model Canvas, modelo de negócio Canvas, enfim. É uma forma de você representar graficamente todo esse processo que o Steve Blank criou. Esse processo chama-se desenvolvimento do consumidor. Então, se quiser saber mais, desenvolvimento do consumidor, Canvas, dá uma procuradinha nesses termos, você vai encontrar bastante coisa interessante, e é uma forma de você conseguir se reinventar, uma forma de te ajudar a se reinventar nesse mercado, tá? Que é fundamental hoje. Perfeito, cara, perfeito. Eu acho que a gente encerra, então, né, essa live. Eu lembrei que mais uma dica que a gente tinha dado era de as pessoas procurarem estratégias para venda pelo WhatsApp. Então, existem várias pessoas produzindo conteúdo interessante para venda por WhatsApp. Eu indiquei o Instagram. Isso pelo Instagram também.
Então, o pequeno negócio, ele se adapta aí na melhor... Ah, tem aquela dica também de procurar quem na sua cidade está promovendo aquelas iniciativas de compra do pequeno negócio. Tem Exato. várias, praticamente acho que em toda cidade de média e grande, tem alguém promovendo essa campanha de compra do pequeno negócio. Então, você achar quem é que está promovendo isso e colocar o seu negócio lá sendo divulgado por essa campanha, não é isso, Fred? E mais, fazer parceria com esses pequenos negócios, porque como a gente falou, tá todo mundo no mesmo barco. Então faça parceria com esses pequenos e você também compre desses pequenos, do cara do teu bairro, do pequenininho que está perto de você. Essa é a hora da gente fortalecer esse ecossistema, porque é uma maneira que a gente tem de poder competir com o grandão, porque senão a gente vai ser esmagado pelo grandão. É uma forma que a gente tem para conseguir sobreviver nesse mercado, né? Olha lá, ó. Nosso amigo falando aqui, ó. Tem um livro incrível sobre isso, Manual do Empreendedor Steve Blank, a Bíblia Obrigatória para o Empreendedor. Galgar.br. Fantástico, esse é o cara. O Steve Blank começou todo esse movimento. Depois dele surgiram vários outros livros na sequência, como o Eric Rice falando da startup enxuta, o Alexander Osterwalder falando do Business Model Canvas, que os dois inclusive foram alunos dele, e a partir daí nasceu toda essa revolução. Então, assim, obrigado pela dica. E realmente tem muita coisa bacana e de graça no YouTube, na internet, é só fuçar, só pesquisar ali. Para finalizar, então, agradecer ao Fred. Quem conhece, quem quiser seguir mais dicas do Fred, está aí ó, o Instagram fixado aí, Engata e Vai. E às 4 da tarde nós vamos ter um outro bate-papo muito legal com a Mariana Molina e a Gabriela, Imperdível. imperdível, que elas são do Sebrae. Então, vem mais dicas aí, que a gente tinha falado também, que uma das coisas que o pequeno pode fazer, lembrei, era pegar o apoio do seu contador, né? Pedir Sim. apoio do seu contador para informações, principalmente com relação a financiamento e pagamento de folha, e buscar informações no Sebrae. Gente, valeu, muito obrigado e fomos. Obrigado, abraço e boa sorte e sucesso para todos nós. Valeu, Fred.